Você já parou para pensar quanto dinheiro vale apostar em um determinado jogo? Claro, a gente tem a nossa gestão de banca padrão e tal, mas eu tô falando com você que usa stake variável, que usa unidades variáveis e pode apostar ali uma unidade e meia, às vezes até 2 unidades, dependendo do jogo. O que acontece é que normalmente a gente define esse valor por confiança. E confiança é um problema nas apostas, porque confiança normalmente está vinculado ao achismo que a gente tem em relação àquele jogo. Ou seja, ao invés de você ver realmente qual que é o valor daquela aposta, a gente acaba focando um pouquinho mais na questão do quanto a gente acha que aquela aposta tem chance de bater, né? Ou seja, o quanto a gente realmente acredita que aquela aposta é mais ou menos provável, só que isso é puro achismo, a gente não tem nenhum viés técnico para fazer esse tipo de gestão. Então, se você faz a sua gestão variável com base na confiança, provavelmente você não está fazendo uma boa gestão, embora os resultados possam, evidentemente, serem lucrativos, tá? O que eu quero apresentar para vocês hoje é uma forma de você fazer essa gestão variável, mas usando uma ferramenta técnica. Eu estou falando do critério de Kelly, que é uma ferramenta que vai indicar para a gente o quanto colocar de dinheiro numa aposta baseado no valor esperado. Se você está chegando e não está entendendo nada do que eu estou falando, basicamente a unidade variável, como eu falei, é você, dentro da sua gestão de banca, utilizar valores diferentes para apostar. Tem um outro formato que é um pouco mais simples, que é a gestão fixa, ou seja, você seleciona lá um percentual, pode ser 1% da sua banca, por exemplo, e aposta em todos os jogos aquele percentual sem nenhum tipo de variação. Se esse é o seu caso, talvez esse vídeo não faça muito sentido. Agora, pensando na variedade de apostas, né, nos valores diferentes que você pode utilizar, vai ser bem legal você conhecer essa ferramenta que vai te ajudar a potencializar os seus lucros, caso, evidentemente, você saiba o que está fazendo. Antes da gente ir para a planilha, eu tenho um último recado para dar para vocês, que é a questão da confiança, que eu vinha falando na introdução. A confiança, ela quase sempre está vinculada ao time que está em campo. Então, por exemplo, você provavelmente vai se sentir muito mais confortável de usar sua stake cheia num jogo do Real Madrid, ou num jogo do Barcelona, ou num jogo do Bayern de Munique, e não necessariamente isso faz tanto sentido. Às vezes o valor é muito maior num jogo, sei lá, do Linense na segunda divisão do Campeonato Paulista, mas você, por não confiar no Linense, ou não achar que os jogadores do Linense vão corresponder em campo, você prefere segurar a mão nesses jogos e forçar mais nos grandes jogos, o que tecnicamente pode sim ser um erro, tá? Outra dica importante, caso você ainda não saiba o que é o valor esperado, enfim, vou deixar aqui um card para um vídeo que eu falei sobre a Super Odds. Dentro desse card vai ter um trechinho ali na timeline que você pode achar, que eu explico por que as Super Odds valem a pena e você vai entender na prática o que é o valor esperado, tá? Pausa esse vídeo, vai lá. Se você já sabe, aí a gente pode continuar aqui com a ideia que é justamente trabalhar com a stake em cima desse valor esperado que a gente tem em cada aposta. É para isso que serve o critério de Kelly. Vamos para a planilha então, que eu vou mostrar para vocês como funciona a lógica desse cálculo e também como que a gente depois vai poder ajustar o valor da nossa aposta com base nessa informação, nesse número que vai sair do critério de Kelly. Então vamos lá. O critério de Kelly é bem simples, na verdade, né? Aqui eu peguei um exemplo em que a odd justa de um modelo meu matemático é 2, tá? Então acho que a chance é de 50% aqui, como a fórmula já está calculando. E aí todas as casinhas em amarelo aqui, elas já são cálculos automáticos, vocês não precisam se preocupar. E aí que num determinado momento, a gente tem aqui, ó, a odd do mercado de 2,10, que está um pouco acima do que eu acho justo, beleza? Nesse caso, a gente teria então um valor esperado de 5% e uma probabilidade do mercado de 47%. Então, tem um pouquinho de valor, tá? Vale a pena fazer uma aposta com 5% de valor esperado? Isso vai de você e da sua margem, tá? Eu, pessoalmente, em ligas que eu acompanho de perto e conheço muitos times, eu exijo pelo menos 10%. E quando eu trabalho com modelos matemáticos, eu ponho uma margem até maior do que isso, porque eu posso estar perdendo alguma informação ali nesse tipo de filtro. Mas vamos supor aqui, então, vou pôr 2,20 para a gente aumentar um pouquinho para 10%. E vocês vão ver o seguinte, o critério de Kelly, ele está indicando qual que é o percentual do seu dinheiro que deve ser apostado naquela odd. Aí vem uma coisa muito importante, tá? O critério de Kelly, ele vai muito focado só no potencial prêmio, no valor que você tem. E ele ignora um pouquinho que o seu recurso é finito, tá? Então, pode acontecer, inclusive, de você ter um número estratosférico aqui. Vamos supor que essa odd tivesse, por exemplo, 7, tá? Então, você teria que pôr 42% da sua banca, segundo o critério de Kelly, obviamente, tá? E aí, conforme você for subindo, se essa odd fosse 50, ele já vai subir para quase 50% da sua banca. Então, é lógico, eu estou falando de um cenário bizarro, né? É óbvio que num mercado minimamente qualificado, você não vai ter modo 50 quando a odd justa, na sua opinião, é 2. Ou você está muito errado, ou o mercado está muito errado, e muito provavelmente é você que está errado, né? A gente dificilmente vai ter esse tipo de faixa. Mas é isso que o critério de Kelly faz. Como ele calcula isso? Vou abrir aqui a fórmula para vocês.
nada mais é do que uma multiplicação da odd do mercado vezes a probabilidade da sua odd, do seu modelo, da sua precificação, menos 1 dividido pela própria odd do mercado menos 1, e vai dar esse percentual que, como eu expliquei para vocês, é exatamente a indicação. Então, nesse cenário aqui, odd justa 2, mercado oferecendo 2,20, temos um valor esperado de 10%, o critério de Kelly recomenda que você coloque 8% da sua banca, né, nessa aposta de acordo com o que tem aqui, tá? Dá um outro exemplo aqui. Só odd é 1,70 e o mercado está dando mod 2, então o mercado já tem um valor maior. Nesse caso, o critério de Kelly vai, inclusive, ser muito próximo do valor esperado, tá? Existem dois disclaimers muito importantes de eu fazer nesse momento. O primeiro, como vocês já sentiram ali na minha explicação, é que o critério de Kelly, ele é muito agressivo em relação à gestão de banca, tá? Ele vai sempre por qualquer valor que aparecer ali de valor esperado positivo, ele vai indicar valores relativamente altos da sua banca, né? Eu sempre vendo aqui que a gente trabalha com, sei lá, 1 ou 2%. Inclusive tem planilha de gestão de banca aqui gratuita. Eu vou deixar o card aqui para vocês acessarem, só baixar lá. Vocês vão poder ter uma planilha com dados, informações, dashboard, gráficos, enfim, de graça. É só acessar lá e baixar, tá? Se a gente trabalha com 1 ou 2%, quando aparece 8, 15, 20%, para mim é quase uma insanidade. Por mais que você tenha esse valor de fato na sua aposta, você colocar 1/5 da tua banca em um jogo, em que pode acontecer qualquer coisa, é muito agressivo. Então, assim, não recomendo de forma alguma que vocês sigam ao pé da letra o critério de Kelly. A gente já vai voltar para a planilha e eu vou mostrar para vocês como utilizar o critério de Kelly de forma ajustada a não potencializar o seu risco e sim o seu lucro. Né? Como você pode maximizar o seu lucro usando o critério de Kelly, mas sem expor demais a sua banca a um risco de quebra, um risco de ruína muito grande, tá? O segundo ponto que é muito importante vocês entenderem é que, sendo muito honesto com vocês, é muito difícil a gente ter a exatidão da vantagem que a gente tem sobre o mercado. Né? Então, assim, quando eu coloco ali que a odd justa é 2 e que o mercado está oferecendo 2,20, eu acredito que eu tenho 10% de vantagem sobre o mercado. Mas na prática, principalmente no longo prazo, não necessariamente essa é a minha vantagem. Às vezes pode ser que eu esteja perdendo alguma informação, que eu esteja pesando demais um favoritismo ou algum jogador que está se lesionando. Então é muito difícil a gente ter essa exatidão. E o critério de Kelly ele vai potencializar o lucro se você realmente tiver uma informação precisa sobre o valor esperado, ou seja, sobre a vantagem que você tem sobre aquele mercado. Então a gente também precisa admitir uma certa ignorância, uma certa ineficiência dos nossos modelos, das nossas formas de precificar e saber que muito provavelmente, em muitos casos, o valor esperado que a gente vai ver na nossa planilha não necessariamente é o valor esperado real daquele evento, porque, como eu falei, existem vários fatores que influenciam, né, um determinado mercado, um determinado jogo. Dito isso, como é que o critério de Kelly, então, passa a ser útil para a gente, trazendo um ajuste de nossa stake variável, mas sem colocar em risco a nossa banca, um risco de quebra muito alto? Vamos voltar para a planilha que agora vocês vão entender como que eu recomendo que vocês usem o critério de Kelly dentro da sua gestão de banca. Agora, eu vou exibir para vocês duas informações que vão ser bem legais. A primeira aqui, ó, é a unidade máxima. O que vai ser isso na nossa planilha? É o valor máximo de unidade que você está disposto a utilizar na sua banca, tá? Então, não tem um certo ou um errado. Eu recomendo que você não seja muito agressivo, tá? Então, por exemplo, se você tem uma banca com 100 unidades, talvez você possa usar essa como unidade máxima 3 unidades, 4 unidades, estourando 5. Beleza? Mas assim, estourando mesmo. Porque aí você não coloca ela tão em risco. Agora, se você, por exemplo, é um cara mais conservador, divide a sua banca em 200 unidades, aposta só 0,5%, talvez você possa aumentar esse valor, tá? Eu estou usando aqui como referência 3 unidades como um valor assim. Quando a aposta tiver muito valor, eu estou disposto a pôr 3% na minha banca, por exemplo. Beleza? Então, essa é a ideia dessa linha aqui, tá? Aqui, a planilha é exatamente a mesma que a gente estava vendo até então. E aqui embaixo tem uma outra informação que é o valor a apostar. O que é isso? A gente vai pegar o valor do critério de Kelly e vai usar isso como um percentual não da sua banca toda, mas do valor máximo que você pode arriscar num jogo. Que nesse caso aqui eu estou fixando em 3, mas pode ser variável. Pode ser 2,5, pode ser 5. Enfim, eu vou deixar 3 aqui que eu acho que é um valor, assim, pensando numa gestão de banca de 100 unidades, eu acho que é um valor ok para você trabalhar em casos extremos. Assim, pô, tem muito valor na mão, até 3% da sua banca não é nenhum absurdo você utilizar, porque você não vai usar isso em todos os jogos, beleza? Então, basicamente, o que a planilha vai fazer? Ela vai pegar essa unidade máxima que você está disposto a arriscar e, de acordo com o valor esperado que você tem e com o resultado do critério de Kelly, ele vai te indicar qual que é o valor em unidades para você apostar. Então, nesse caso aqui, se eu tenho mod justa de 1,70 e o mercado está me oferecendo 2 com um valor esperado de 17,5%,
esse é o valor do critério de Kelly, e ele me diria aqui, então, ó, essa aposta aqui vale a pena, dentro dessa unidade máxima de 3, você arriscar meia unidade. Então, você usaria 0,53 da sua banca, né? Meio por cento da sua banca, em resumo. Vamos voltar àquele exemplo inicial, ó, de 2, que eu achava que era justo, e a gente tem aqui, ó, 2,20 de valor. Então, nem isso. O critério de Kelly está me dizendo que vale a pena nessa aposta apenas 0,25. Percebam uma coisa. Quando eu troquei aqui esses valores, o valor esperado reduziu, né? Eu tinha 17% em uma e agora eu tenho só 10% de valor. Como eu tenho menos valor esperado na mão, a gestão de banca que eu vou utilizar é menor. Eu vou só pôr 0,25 unidades na minha banca, né? Ou seja, 0,2,5% da banca, nem 0,5%. Conforme esse valor esperado se expande, então vamos pegar um exemplo aqui bizarro, sei lá. A gente tem um time que a gente acredita que é favorito e o mercado está dando que é zebra, está dando odd 4 para esse mercado. Cara, a gente tem um valor esperado de 100%. O critério de Kelly indica que 33% é o valor que a gente tem que utilizar. Voltando ao que eu falei para vocês lá naquele corte. É bizarro você imaginar que você vai pôr 1/3 da sua banca no mercado, mas usando essa metodologia que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, em que a gente pode apostar no máximo 3 unidades por jogo, vai fazer muito mais sentido. Agora a gente vai colocar quanto? Uma unidade. Né? Uma unidade é o que vale a pena fazer essa aposta. Por quê? Eu tenho muito mais valor nesse mercado aqui. Foi o que aconteceu, inclusive, no Super Mundial, no jogo entre o Sam e o Mamelodi. O Mamelodi abriu como zebra e fechou como favorito. Então, naquele jogo, valeria muito a pena a gente colocar uma unidade, e não só meia unidade ou 0,25 unidade. Então, percebam, essa é a lógica do critério de Kelly. Quanto mais valor eu tenho em mãos, mais dinheiro eu vou colocar, mas com esse ajuste que eu coloquei aqui, vocês não colocam a sua banca em risco, vocês não vão ter o risco de ruína, porque isso vai estar muito bem dosado aí dentro da sua estratégia, do seu critério, tá? Isso vocês podem, como eu falei, ajustar de acordo com a realidade de vocês, de acordo com o interesse de vocês e com a gestão de risco aí que cada um faz. E aí, você já conhecia essa ferramenta, o critério de Kelly? Enfim, ele é bastante útil, principalmente para quem trabalha com nivelamento de stake variável, e eu acho que é uma forma muito mais técnica de você poder definir quando que você vai colocar mais ou menos dinheiro nas suas apostas do que a confiança, porque como eu falei no começo do vídeo, isso é muito atrelado ao achismo, né? Então, confiança não acho que é um critério tão legal. Se você não gosta, assim, de confiar nos preços que você coloca, ou enfim, você ainda tem alguma assim, certa insegurança, eu sugiro que você use a unidade fixa. Aposta a mesma coisa em todos os jogos, 1% da sua banca em todos os jogos, e vai sentindo ali em que mercados você vai melhor, em que mercados você vai pior. Mas não usa muito o achismo, né? Não usa muito a confiança no sentido de, eu acho que vai bater, eu acho que não vai bater. Aposta é sobre probabilidade não tem nada a ver com o que a gente acha que vai acontecer. Só tem um parênteses importante. A questão da confiança eu acho que faz sentido em esportes individuais, tá? Vou dar o exemplo do tênis, que é um esporte que eu acompanho bastante. Existem tenistas que podem ser muito bons tecnicamente, mas eles têm uma postura corporal e um comprometimento muito ruim. Então eles abandonam o jogo, jogam de qualquer jeito algumas partidas, depende muito do dia. Quando eles estão afim, são perigosíssimos. Quando eles não estão afim, eles são muito... às vezes entregam o jogo, nem tentam se esforçar. Nesses casos, eu até acho que a confiança faz sentido, né? Porque você vai fazer o seguinte, cara, tem muito valor do lado de um jogador como era o Fonini, por exemplo, ou o Basilashvili, são dois exemplos para quem acompanha o tênis aí, de tenistas com muito talento, muita qualidade, mas que tem dias que não estão afim, não vão correr e vão perder o jogo de 6-1, 6-2 e sair da 4, né? Nesses casos, aí eu entendo o uso da confiança, porque você fala assim, cara, eu tenho muito valor, as vozes desses caras estão muito erradas, mas assim, eu não faço a menor ideia de como eles vão entrar em quadra, então não adianta eu colocar muito do meu dinheiro num jogador que tem essa volatilidade, porque existe também essa questão de estar exposto a só uma pessoa, tá? Mas, de novo, não acho que seja o melhor critério para vocês fazerem isso. O melhor critério sempre é o valor esperado, porque apostas são sobre a probabilidade, e afinal de contas, se a gente usa isso na hora de definição dos valores de aposta, da stake, enfim, faz muito mais sentido na prática, beleza? Me conta aí nos comentários, você já conhecia essa ferramenta? Você usa stake variável? Me fala um pouquinho como é a sua gestão. E se você tiver alguma dúvida nesse sentido, pode deixar também nos comentários que eu vou te respondendo, tá? Lembrando, de novo, não use o critério de Kelly de forma isolada, porque eles vão acabar usando um percentual muito grande da sua banca e o risco de quebrar vai aumentar demais, não vale a pena. Mas se você fizer esse ajuste da sua stake ou de valores máximos que você está disposto a arriscar, aí você vai conseguir fazer uma gestão de banca muito legal, porque ela vai estar atrelada não ao que você pensa ou ao que você acha que vai acontecer, e sim ao valor esperado que, pelo menos em tese, você tem nas mãos.